Olá pessoal, quem já conhece o meu canal sabe que eu gosto muito de trazer aparelhos Media Center, aparelhos baseados em Android, quer seja Android TV, Google TV e o Android mais tradicional, e que geralmente são aparelhos muito direcionados para vocês ligarem uma televisão e transformarem a vossa televisão num centro de entretenimento em que vocês podem instalar aplicações de Media Center, ou seja, aplicações de stream, estamos a falar de Netflix, HBO, e costumam utilizar as coisas muito mais para entretenimento. Estamos a falar deste tipo de boxes, umas boxes relativamente pequenas, com sistema operativo Android, e que basicamente isto acabam por ser mini PCs. No entanto, não há uma possibilidade de fazer um upgrade tão grande como nos mini PCs Windows. Ou seja, isto geralmente vem com 2 GB de RAM, 8 GB de espaço interno ou 16 GB de espaço interno. Vocês depois podem ligar uma pen ou colocar um cartão microSD para expandir o espaço interno, mas não passa muito disso. Portanto, às vezes a definição de mini PC, apesar de ser um mini PC, fica aqui um bocado de lado, porque as pessoas dizem isto não dá para fazer upgrade. E eu sempre enverdei por esta vertente de Media Center, de ser um aparelho de entretenimento. Também já mostrei que quando é um aparelho que é baseado em Android, digamos puro, aquele Android mais ao estilo de smartphone, vocês também conseguem utilizar facilmente mais para produtividade. No entanto, claro que estes aparelhos não são pensados tão em produtividade. E por isso mesmo, hoje, trago-vos aqui um mini PC Google. Podemos considerar um mini PC Google, o sistema operativo é da Google, o hardware é da Acer. E vou-vos falar deste Chromebox que eu tenho aqui, o CXi5, e isto sim podemos considerar que é um mini PC Google, é um mini PC pensado para produtividade e também pensado para, se vocês quiserem fazer aqui alguns upgrades, conseguem fazer. Do ponto de vista prático, como podem ver, isto é uma coisa muito pequena, e é como eu estava a dizer, é mais pensado para produtividade, porque pensado para Media Center, nós já temos outros aparelhos que eu costumo falar muito no canal. E isto é pensado se calhar para um meio empresarial, para quem quer comprar uma quantidade grande de PCs para os funcionários, por exemplo, e não precisa ter aqui uns PCs muito caros, nem com grandes especificações, mas para fazer as coisas mais básicas de produtividade. Em relação ao preço, estamos a falar de um aparelho que custa cerca de 300 euros, claro que não será tão barato como as boxes Android, mas está mesmo pensado para vocês terem um setup minimalista, colocar isto, por exemplo, atrás do monitor, fica tudo escondido, fica tudo bem acondicionado, e só tem depois o teclado e o rato e podem estar a trabalhar. Em termos de especificações, o que é que nós temos dentro desta caixa? Temos 4 GB de RAM e tem 2 slots em que vocês podem tirar os 4 GB de RAM que já vêm e fazer o upgrade das 2 slots, ou então podem utilizar a outra slot para fazer upgrade para terem mais RAM. Além disso, também tem um SSD M2 de 32 GB e tem outra slot para vocês colocarem outro SSD. Portanto, como podem ver, podemos fazer upgrade da RAM e podemos fazer upgrade do espaço interno, o que não é muito habitual no outro tipo de aparelhos. Em termos de sistema operativo, como eu estava a dizer, isto é baseado em Android, é o Chrome OS, e é aqui um sistema que é muito parecido em termos de aspecto com o Windows, ou seja, vocês conseguem ter multijanelas e significa também conseguem fazer multitasking, em que podem estar com uma janela aberta numa folha de cálculo, podem estar com a janela aberta num software ao estilo do Word e podem estar a fazer coisas ao mesmo tempo, estar a ver o YouTube, por exemplo. Portanto, isto é um sistema operativo Android, claro que não corre aplicações Windows, no entanto está pensado para vocês tirarem partido do processador e da capacidade de produtividade que vocês conseguem ter com este aparelho. Em termos de processador, ele vem com o Intel Celeron, claro que não é um aparelho pensado para ser uma máquina de jogos, é mesmo pensado para aquelas tarefas de produtividade em termos de edição de texto, edição de folhas de cálculo, fazer aqui alguns documentos e algumas apresentações, poderem estar a navegar na internet através do browser, poderem estar a consultar vários sites ao mesmo tempo e basicamente poderão fazer se calhar alguma edição de vídeo e alguma edição de imagem simples, mas será sempre nesta vertente. Também podem utilizar na mesma com um aparelho Media Center, em que podem ter aplicações de streaming instaladas e podem ver. No entanto, eu acho que para isso é um overkill, porque vocês conseguem comprar uma box Android por 50, 60 euros e este aparelho custa 300. No entanto, não deixa de ser interessante é que se vocês já estiverem envolvidos no ecossistema Android e, por exemplo, no vosso smartphone vocês já conseguem fazer praticamente tudo o que costumam fazer, ou então têm um tablet e com teclado costumam fazer quase tudo o que querem fazer e não precisam de um computador mais tradicional, com um Chromebox vocês conseguem fazer exatamente a mesma coisa e têm a vantagem de ligar isto a um monitor e está logo pronto para trabalhar. Em termos de vantagens, comparativamente, por exemplo, com o smartphone ou com o tablet, vocês têm mais interfaces
num Chromebox que tem no smartphone. Ou seja, nós podemos ligar aqui diretamente aparelhos por USB 3.0, temos também Type-C para ligar aparelhos. Outra grande vantagem que tem aqui é que já tem duas portas HDMI, ou seja, podemos ligar a dois monitores diferentes. Aqui está a tal questão pensada em produtividade. E depois um fator também muito diferenciador, que vocês não costumam ver nas boxes que eu costumo trazer ao canal, é que já temos uma porta 2.5 GB. Já está pensado aqui para, se vocês quiserem depois instalar aqui uma espécie de servidor ou precisarem de velocidades muito rápidas na vossa rede empresarial, vocês vão conseguir fazer isso neste aparelho. Em termos de aplicações, é como está a dizer, isto não é Windows, vocês conseguem instalar as aplicações Android que até encontram na loja, ou podem instalar as aplicações pela loja própria que também o Chrome OS traz. Do ponto de vista mais positivo que nós podemos ver aqui é sempre o consumo de energia. Nos testes que eu fui fazendo nunca vi este aparelho a consumir mais de 15 watts, comparativamente com um computador mais tradicional, estamos a falar aqui de um consumo se calhar de 10% ou até 5%, dependendo, claro, do computador que tem, para fazer as coisas mais básicas. Ou seja, vocês depois em termos de eletricidade, ao fim do ano, se for por coisas básicas, não precisam ter um computador mais tradicional e com isto tudo acabam por estar a poupar na energia. Para concluir, eu vejo isto como um aparelho muito mais direcionado se calhar para o meio empresarial. Não vejo isto se calhar tão indicado para uso pessoal, isto mesmo por causa do preço. Ou seja, por 300 euros, se for para uma questão de produtividade, se calhar até podem usufruir, mas teriam que fazer muita produtividade. Porque para uma questão de media center, para uma questão de entretenimento, vocês têm sempre as boxes Android que são muito mais baratas e acabam por conseguir fazer o mesmo. Agora, numa questão de quererem ter um setup minimalista, estão habituados ao ambiente Android, conseguem fazer tudo o que precisam no ambiente Android e têm as aplicações que vocês precisam em Android, e nesse caso vocês vão ficar muito bem servidos com um aparelho deste género. Eu tinha curiosidade em testar, como eu estava a dizer, eu já vi quase todo tipo de aparelhos com Android, quer sejam boxes, quer sejam pens, quer sejam dongles, o que vocês quiserem chamar. Nunca tinha visto era um aparelho direcionado para produtividade. Por exemplo, eu já tinha visto o Samsung DeX, que é aquela vertente também que a Samsung coloca nos aparelhos para converter o smartphone numa espécie de mini PC, e o sistema operativo acaba por ficar um bocado ao estilo de Chrome OS. Portanto, neste caso, se vocês querem ter já um aparelho que está preparado para multitasking, será uma opção a terem em conta. Eu acho que isto é um bocado um produto de nicho, se calhar noutros países até pode ter mais saída, cá em Portugal acho que é sempre mais para o setor empresarial. Para o pessoal é sempre aqui mais uma curiosidade para vocês querem conhecer. Portanto, pessoal, acho que está assim tudo dito, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.